Então, vamos tentar mais uma vez, né? Falar sobre esse assunto. Eu quero falar hoje sobre como se utiliza os nomes de pessoas mesmo. Eles tornam-se uma moda, não é? Um costume, de acordo com a ideologia que se esteja vigorando na época, né? Antigamente, antes do cristianismo, né? É melhor dizer assim, antes do cristianismo, Roma vivia uma religião voltada mais para o culto dos mortos. Poderia ser algo meio parecido com os antepassados, esse culto que a China traz, os países ocidentais traz, que é o culto aos antepassados. Aquele escritor, acho que é Fusteldo Coulanges, ele fala em Cidade Antiga, não é? Nesse livro, Cidade Antiga. Eu, por minha vez, eu vou lendo e vou entendendo ao meu modo, não é? Mas os imperadores antes do cristianismo, eles passam aquela transição que Roma, entre a religião dos mortos e a adesão à religião helênica, ao helenismo, que o helenismo era uma religião da sexualidade. Eu já disse isso em outro vídeo. Mas ele faz um trânsito entre a religião dos mortos e a religião da sexualidade. O nome do imperador, um imperador até o maior, o imperador que mais interferiu na nossa vida foi Vespasiano, que Vespasiano interfere na nossa vida até hoje, né? Ele muda aquele sistema helênico, puramente helênico, que já era posterior à religião dos mortos, e passa a aderir também à religião árabe, né? A religião que a gente não pode dizer islâmica, porque naquele tempo não havia o islamismo. Embora Karen Armstrong diga que um Deus chamado Lá já existia naquela época. Depois criou-se o monoteísmo, mas aquele Deus já era cultuado entre outros deuses, havia esse, criou-se o monoteísmo com a elevação a Deus único desse Deus Lá, que depois é Alá, não é? Mas até então havia o helenismo em parte da Grécia e alguns outros países, e depois Roma se converte, e Arnaud Toynbee diz que a conversão de Roma, a partir da conversão de Roma, como ela dominava toda aquela região, o helenismo passou a dominar aquela região. Então vem Vespasiano, fazendo um monoteísmo. Ele vai pegar um pouco da religião dos mortos, um pouco da religião ali dos árabes, né, daquela região ali, e um pouco do helenismo. Junta tudo, né, e faz a Bíblia, porque as pessoas não acreditam, só se discute a Bíblia a partir de, ou só se dá atenção à Bíblia como monoteísmo a partir de Constantino para frente, do ano que é colocado a data no calendário como no ano 325, que teria sido concedido Nicéia e daí para frente. Mas a influência bíblica acontece a partir de Vespasiano. Agora, não sei, essa questão do calendário ela é meio flutuante, né? 300 anos antes do cristianismo, 300 anos antes do cristianismo, os livros hebraicos, né, já estavam prontos, um concílio ali, e já estavam sendo escritos, etc. Se a gente considerar o cristianismo a partir de Constantino, então no século I poderia ser, né? Existe muita dúvida aí, e tem um material muito farto para mostrar essa questão do calendário, né? Que Juju fica bem desconfiado, depois eu vou colocar, não quero interromper agora para tratar desse assunto não, porque eu vou tratar dos nomes, os nomes entre os romanos a partir do conceito que eles tinham de mundo. Agora, se era uma religião dos mortos, de alguma forma poderia se aproximar da religião de Hades. E São Paulo, quando sai pregando por ali, na Grécia, não sei onde, no segundo ato dos apóstolos,
Ele diz que eu vim reconhecer e pregar o Deus incognoscível. O Deus incognoscível é Hades, né? Hades. Agora, de acordo com a crença geral, com a crença que existe naquela sociedade, é mais interessante se colocar o nome das pessoas que elas estejam coerentes com aquela ideologia, né? Por exemplo, eu vou falar aqui do nome de Galba. Depois eu vou voltar a falar sobre Galba, que é um imperador muito interessante, né? Se for verdade que houve mesmo 12 imperadores, né, segundo essas narrativas, se for verdade, a Juju desconfia que não era não. Mas enfim, Galba, ele é Sulpício Galba. Você vai na internet, na Wikipédia, você encontra o nome de Sulpício. Você vem para a vida dos 12 Césares, nem sei onde ele está aqui. A vida dos 12 Césares, está assim velhinho, né? Galba, ele é Suplício. Ele é Suplício. Agora, os nomes de muitos personagens bíblicos, eles são como verbos, ação. Eu estava com esse arquivo, não sei aonde, mas não vou procurar não. Depois, se eu encontrar, eu boto na descrição. Então, suplício, ele remete ao sofrimento. Se nós vivemos num mundo dos mortos, um mundo de penas, um mundo de sofrimento, nada mais correto que a pessoa se chamasse Suplício. E o nome da mãe de Galba era múmia arcaica. Então isso a gente pensa com tantas coisas estranhas, esquisitas, né? Ele foi encarregado, Galba, da reconstrução do Capitólio, não é? Que era Capitólio, o templo era um banco, o primeiro banco, a religião sempre vinculada ao dinheiro, os grandes ricos, sacerdotes, etc. Tá entendendo? Então, a gente pensa, essas narrativas, elas não são o espelho da verdade, o espelho da realidade. São narrativas criadas assim para conduzir a gente, como se fosse... Existem outras coisas interessantes que eu também vou colocar, de pedacinho em pedacinho. Se ficar muito cheio, as pessoas pensam que eu fico confusa. Então eu quero dizer assim, que o nome, a moda, o costume, o uso dos nomes pessoais, né? Eles são de acordo com essa crença. Depois eu vou trazer em outro vídeo que a magia egípcia, ela consistia no domínio das palavras. Então, sou grata a quem me assistiu nesse canal.